O Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Causas da obsessão, meios de combatê-la. Lição número 237. No número dos escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão. Quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento. Eles aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, se retiram. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles sobre os quais fazem suas presas. Se chegam a imperar sobre alguém, se identificam com o seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é de alguma sorte um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples tem lugar quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que recebe, lhe impede de se comunicar com outros espíritos e se substitui àqueles que são evocados. Não se é obsidiado unicamente porque se é enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium a isso está exposto, sobretudo no início, quando lhe falta ainda a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós, as pessoas mais honestas podem ser vítimas de espertalhões. Pode-se, pois, estar enganado sem estar obsidiado. A obsessão está na tenacidade do espírito do qual não se pode se desembaraçar. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que tem de se haver com um espírito enganador, e este não esconde isso. Não dissimula de modo algum suas más intenções e seu desejo de contrariar. O médium reconhece sem esforço a fraude e, como se mantém alerta, raramente se engana. Esse gênero de obsessão é, pois, simplesmente desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor um obstáculo às comunicações que se gostaria de ter com espíritos sérios ou com os que se tem afeição. Podem incluir-se nessa categoria os casos de obsessão física, quer dizer, a que consiste nas manifestações ruidosas
e obstinadas de certos espíritos que fazem ouvir espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Quanto a este fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas, número 82. Lição 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega que lhe impede de ver a fraude e de compreender a absurdidade do que escreve, mesmo quando salta aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de fazê-lo ver o sublime na linguagem mais ridícula. Estar-se-ia em erro se cresce que esse gênero de obsessão não pode alcançar senão as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de julgamento, os homens mais espirituais, os mais instruídos e os mais inteligentes. Sob outros aspectos, não estão dela isentos, o que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha, da qual sofrem a influência. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é decorrência, o espírito conduz aquele que veio a dominar como faria a um cego, e pode lhe fazer aceitar as mais bizarras doutrinas, as mais falsas teorias, como sendo a única expressão da verdade. Bem mais, pode excitá-lo a diligências ridículas, comprometedoras e mesmo perigosas. Compreende-se muito facilmente a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se liga à voz não é senão um ser importuno pela sua tenacidade e do qual se está impaciente para se desembaraçar. Na segunda, é toda outra coisa. Para chegar a tais fins é preciso um espírito hábil, astuto e profundamente hipócrita, porque não pode enganar e se fazer aceitar senão com a ajuda de máscara que sabe tomar e de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras de caridade, humildade e amor a Deus são para ele como credenciais. Mas através de tudo isso deixa transparecer sinais de inferioridade que é preciso estar fascinado para não perceber. Também receie, acima de tudo, as pessoas que veem claro. É por isso que sua tática quase sempre é a de inspirar o seu intérprete se distanciar de quem quer que lhe pudesse abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, está certo de ter sempre razão.
240. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é solicitado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que por sua espécie de ilusão crer sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ela se traduz no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos os que, na falta de caneta ou lápis, simulam escrever com o dedo por toda a parte onde se encontram, mesmo nas ruas, sobre as portas e os muros. A subjugação corporal vai às vezes mais longe, pode impelir aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo nem jovem nem belo, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se achava constrangido por uma força irresistível a se ajoelhar diante de uma jovem com a qual não tinha nenhuma intenção e a pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, malgrado a vontade, que a isso impunha, a se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que não o estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente. E a gente fica aqui na próxima semana. Correção. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus lhe servem como que de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática, quase sempre, em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. 240. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas, é uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários.
traduz-se, no médium escrevente, por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem, que não era jovem, nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, por uma força irresistível, a pôr-se de joelhos diante de uma moça cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica, que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações, estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra sua vontade e com isso sofria horrivelmente.